Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje então, a gente vai abordar um tema muito interessante que é falando sobre reencarnação. Então, hoje contamos novamente com a presença da nossa querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Graças a Deus, no trabalho sempre melhor, né? Uma alegria estar aqui no programa Espiritismo na Prática. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Que a paz de Jesus esteja nos corações de cada um de nós. Que assim seja. Pessoal, eu gostaria de fazer um convite para vocês poderem acompanhar nosso programa de hoje, né, até o final. É muito importante o tema de hoje, o tema que a gente está falando sobre reencarnação. E aproveite mesmo, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. E divulgue esse vídeo de hoje para que mais pessoas possam receber a luz do Espiritismo a questão sobre a doutrina da reencarnação, que é um conteúdo aí muito rico que a gente está trazendo hoje, porque a reencarnação ela é uma doutrina, um conhecimento não só do Espiritismo, mas de várias religiões, várias abordagens filosóficas também, né? Então, Lara, o que você pode falar para nós sobre a reencarnação? A gente já até falou um pouco, né, Jefferson? Nós já fizemos um programa sobre reencarnação, desencarnação, mas, gente, o assunto é tão bom de falar e tão extenso, e é tanta fonte de conhecimento para que a gente expanda realmente o nosso entendimento, que sempre tem muita coisa ainda por falar, né? Eu vou começar citando o Leon Denis, né, um dos meus autores espíritas estudiosos preferido, né, no livro Depois da Morte, ele vai nos dizer que só a pluralidade das existências pode explicar a diversidade dos caracteres, a variedade das aptidões, a desproporção das qualidades morais, enfim, todas as desigualdades que ferem a nossa vista, né? A pluralidade das existências é a reencarnação, né? Esse processo, o que é reencarnar? Reencarnar é você voltar à vida no corpo físico, né? Quando a gente morre, vai para a pátria espiritual, para o mundo espiritual e volta reencarnado, porque a gente já encarnou várias vezes num novo corpo físico. Eu peço desculpa, gente, que eu estou meio gripada hoje, então relevem, por favor, o nariz funga-funga. A reencarnação, o que, que ela é? Ela é um meio de que dispõe o espírito para chegar à perfeição, né? Basta a gente recorrer ao livro dos Espíritos, lá na questão 132, Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos, né? Qual é? O que, que os espíritos respondem a ele? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Através das vidas sucessivas, né, dessa, como Leon Denis gosta de chamar, pluralidade das existências, Gabriel Delany também gostava de usar esse termo, o espírito vai adquirindo maior conhecimento, né, e vai se elevando em moralidade. E passa, então, de uma forma mais eficaz, mais consciente, a cooperar na obra de Deus. Né? A cada nova existência, o nosso espírito dá um passo para diante na trajetória do progresso. Então, quando o nosso espírito ficar limpo, vamos dizer assim, de todas as impurezas, a gente não vai ter mais necessidade da vida corporal, né? Quando a gente não compreende a lei das existências sucessivas, né, muitas vezes a gente se entrega a indagações, né, Jefferson, que são muito pouco produtivas para a gente, né? Mas que, se a gente não responder, a gente realmente acha, né, que morreu, acabou, que dor, separou para sempre, nunca mais vou ver, né? Então, quando a gente pensa na vida, por exemplo, por que certa pessoa tem um talento tão pronunciado? Por que aquela pessoa toca piano tão bem? A gente está vendo aí na internet bebês tocando piano.
perfeitamente. De onde que ele tirou isso? Você não tem 2 anos de idade. De onde? Quem ensinou? Ele se lembra de outras vidas, né? Quando a gente vê essas pessoas com uma inteligência muito proeminente, é porque ela já vem exercitando o seu lado intelectual há muitas existências. Aquelas pessoas que têm um desprendimento, que têm sentimentos nobres, que têm aspirações mais elevadas, e outros, então, que vivem na criminalidade, que compartilham a tolice, as paixões vis inferiores, aqueles instintos mais grosseiros. Se a gente não entende que nós encarnamos, reencarnamos, né? O que Kardec fala: nascer, viver, morrer e nascer de novo, né? Então a gente não realmente o mundo fica muito complicado. É o que eu sempre falo, quando a gente retira da equação da vida o fator espiritual, nada faz sentido, né? O entendimento fica muito prejudicado, né? E também onde andaria a justiça de Deus, né, Jefferson? Ah, você só tem uma vida para acertar. Você errou para danar, você está lascado. Vai arder no mármore do inferno eternamente. Onde Deus seria justo? Onde Deus seria justo de permitir que uma criança morresse na mais tenra idade de doenças tenebrosas? Somente a pluralidade das existências é que explica isso, né? A gente vê essas diferenças, essa desigualdade na vida aqui na Terra, uns muito ricos, uns miseráveis. A gente vê ali que nós temos, por exemplo, os índios, né? Os aborígenes na Austrália, e a gente tem as pessoas que já se civilizaram. Deus, então Deus é injusto de falar: olha, você vai nascer lá nesse grupo. E você vai nascer aqui, no berço da cultura. Onde estaria a justiça de Deus? Onde estaria a justiça de Deus nessa desproporcionalidade moral entre os seres? Se não fosse a lei da reencarnação, o nosso mundo seria governado pela injustiça, pela perversidade, pela iniquidade, né? Gabriel Delany, gente, tem um livro belíssimo chamado Vidas Sucessivas, né? E ele vai falar que todos esses problemas, dessas diferenças, dessas desigualdades, são insolúveis se a gente não admitir a teoria das vidas sucessivas. Porque, olha, nem ciência, diz o Gabriel Delany, nem as religiões, nem as filosofias espiritualistas têm podido dar uma explicação razoável para essas anomalias. A única coisa que explica é a reencarnação, né? Então, as encarnações que a gente tem, elas são sucessivas, muito numerosas, né? São mais numerosas à medida que a gente se rebela e se revolta, né? Então, gente, não adianta. Quanto mais a gente se rebela, quanto mais a gente se liga às sombras, à teimosia, a gente demora mais encarnando, várias e várias vezes. Porque o progresso é quase infinito, né? E tem umas questões, né, Jefferson, que a gente precisa pensar. Por que a gente reencarna? Para que a gente reencarna? E como é que a gente reencarna? Como que é esse processo? Onde é que a gente vai encarnar? Hoje eu estou aqui no Brasil, será que amanhã eu vou estar lá na China? E quando é que nós vamos reencarnar? São perguntas que a gente vai responder. Somente a doutrina espírita responde essas questões, né? Isso aí, né, Jefferson? É verdade, olha. O Espiritismo traz muitos ensinamentos, né? Que só ele consegue responder. E o mais interessante é que ele traz um raciocínio lógico
referente a isso, que a ciência não vai conseguir tão cedo explicar, é a filosofia também, porque elas estão arraigadas ainda nas questões mais emocionais, mais sentimentais, mais humanas, né? Já o espiritismo, por conhecer o mundo espiritual, conhecer as leis universais, ela tem mais capacidade de poder explicar aquilo que está além da matéria, além dos sentimentos, além da questão mental, né? E pesquisando, né, a palavra reencarnação, a deriva do latim, que significa literalmente entrar na carne novamente. E a gente, né, chamou a atenção nossa, essa questão da reencarnação, quando Jesus falou, né, para Nicodemos, né, que é necessário que a gente voltasse na mãe de novo, para que possamos dar continuidade. Então, a reencarnação é uma nova oportunidade que Deus nos concede para que possamos recomeçar, começar uma nova página, uma nova história, um novo capítulo do nosso livro da vida. Pois como a gente recebe essa oportunidade de poder recomeçar, a gente inicia então uma nova fase, dando continuidade aonde a gente parou na vida passada. Então, agora falou sobre isso, né, que a reencarnação ela é uma oportunidade que Deus tem, né, de colocar em prática a sua justiça divina, e nos convidando, então, à regeneração e à renovação de nossos pensamentos, nossas condutas e nossas atitudes. E assim como a gente não tem condições de despertar todos os valores morais, todas as virtudes em uma única vida. É impossível isso. Uma só encarnação não dá. Não tem como fazer. E aqui o que a Laura falou. Ou a gente vai para o céu ou vai para o inferno. E aí, as atitudes que a gente teria em uma única vida, um passo errado que eu tenha dado sem querer, ou por um impulso, ou por uma coisa que não era muito grave, mas que eu fiquei ali remoendo a minha consciência, eu posso ficar no inferno eterno. Qual pai gostaria que seu filho estivesse no inferno eterno? Só o pai que não ama seu filho. Só o pai que não tem ali aquele elo de ligação com seu filho. Então, nós que somos pais e mães, estamos no mundo físico, sabemos o que é bom para o filho, a gente dá sempre uma nova oportunidade, a gente põe de castigo ali, a gente faz um alerta verbal, a gente chama atenção, mas ainda assim a gente ama aquela criança, aquela criatura, aquele filho, aquela filha que está ali conosco. Portanto, se nós que somos imperfeitos, Jesus falou isso, se nós somos imperfeitos, então, e sabemos amar, quão amor é o Pai que tem, o Pai, ou seja, o Pai Criador que tem por nós. Então, não devemos crer que em uma só vida a gente consiga fazer tudo que é possível poder experimentar as questões que a vida nos dá, as experiências que a vida nos dá, para podermos despertar em nós as virtudes e valores que vão nos dar a angelitude, né? E também temos a questão do capítulo 9 de Mateus, que fala o seguinte, olha só que interessante, a Bíblia traz muitas informações sobre isso. E os seus discípulos lhe perguntaram a Jesus, pois por que dizem os escribas que importava vir Elias primeiro? Mas Jesus, respondendo, disse o seguinte, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram, assim também o Filho do Homem há de perecer nas suas mãos. Então reconheceram os discípulos que João Batista era Elias que Jesus falava. Então, essa é uma das provas, porque tem várias passagens na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, falando sobre a questão da reencarnação. Basta a gente ficar estudando, a gente buscar estudar, né? Quem não estuda não sabe. Então, é importante que a gente entenda que esta é uma prova, né, que Jesus falou sobre a reencarnação. E se você quiser saber mais questões sobre a reencarnação na Bíblia, né, que tem um estudioso que eu gosto bastante, tem um livro que eu vou citar daqui a pouquinho, que o nome do autor é José Reis Chaves. O livro é Reencarnação na Bíblia e na Ciência.
É um ótimo livro, uma ótima obra. Se quiser estudar mais sobre essa questão, na reencarnação na Bíblia, recomendo, super, super recomendo vocês aí a fazer a leitura. E a gente, quando pensa nesse assunto, né, Jefferson, é claro, né, quem não tem ainda o contato com a doutrina espírita, com a filosofia espírita, com a ciência espírita, né, porque o espiritismo se baseia nesse tripé, filosofia, ciência e religião, né, pode pensar assim, mas, né, para que a gente vai reencarnar? Uma vida só tão difícil assim, tá bom demais, né? Mas não, gente. Lá no livro Roteiro, o Emmanuel vai falar para nós, né, claro, psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele vai falar para nós que a reencarnação é um impositivo natural, ou seja, é um determinismo. Não tem jeito de você escapar disso. É um determinismo evolutivo, é uma condição a qual o espírito não pode fugir, né? E a reencarnação é regida por leis específicas. Vamos lembrar, cada criatura, todos nós, fomos criados simples e ignorantes pelo Criador. De novo, gente, ignorante quer dizer sem conhecimento, né? Para que a gente possa, através das vidas sucessivas, cumprir, então, o projeto estabelecido por Deus, que é que nós alcancemos a perfeição. E para isso é necessário que a gente se submeta à lei da reencarnação, que é uma lei natural, é uma lei espiritual, cósmica e biológica, né? E é inerente a todos os seres. E a finalidade da reencarnação é o desenvolvimento do princípio espiritual, ou seja, do nosso espírito, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Jefferson já citou aí a conversa de Jesus com Nicodemos, né? Mas Kardec também vai falar da reencarnação, que é uma necessidade absoluta, né? Que é uma condição inerente à humanidade. Né? Kardec fala que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios que Deus lhes confia. Gente, Deus nos confia tarefas a fazer. Além do nosso próprio melhoramento, do nosso burilamento, do nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá tarefas a fazer, né? E a gente precisa cumprir o nosso dever. Né? Então, Kardec fala isso. Olha, Deus é soberanamente justo. Então, é claro que ele vai distribuir tudo igualmente entre os seus filhos. Né? Por isso é que a gente parte do mesmo ponto. Essa igualdade que Deus dá. Que nós fomos criados todos do mesmo jeito, a partir daí, as escolhas que a gente faz e as necessidades de passar por certas experiências fazem com que a gente vá transitando ali. Uma hora nasce rico, outra hora nasce pobre, uma hora nasce homem, outra hora nasce mulher, uma hora nasce aqui, outra hora nasce acolá. Né? Uma hora é miserável, outra hora é presidente da República. Pois é. Todas essas diferenças. E isso é muito bacana. Por quê? Porque a encarnação ela é transitória. Né? Então, aquele que se apega ao materialismo, que se aferra ali ao poder, está cometendo um engano doloroso para a vida dele. Por quê? Porque nada é nosso, tudo é de Deus. É só um empréstimo. Né? Então, por que a gente se aferra tanto ali ao materialismo, a esse poder transitório? A reencarnação é assim também, ela é transitória. A gente vem, passa um tempo aqui, volta para o mundo espiritual, aprende mais um bocado lá, volta para cá para passar outras experiências. E assim a gente vai de encarnação em encarnação, evoluindo, né? E aí tem gente que sempre vai fazer aquela pergunta, né, Jefferson? Ah, pois é, mas e aquele ali que é, por exemplo, que
tá lá, a Terra já está evoluída, então como é que você explica ali o aborígene? Como é que você explica o índio? Uai, gente, por que eles reencarnam? Por que alguns espíritos reencarnam nesses grupos assim, que não estão civilizadamente evoluídos ainda, né? E por que eles reencarnam junto com pessoas mais civilizadas, com um intelecto mais desenvolvido? Para que eles desenvolvam a sua inteligência, ora bolas. É esse contato diverso entre as criaturas é que permite que a gente evolua. Assim como nós mesmos temos a nossa vivência, o nosso contato com pessoas mais inteligentes que nós, mais desenvolvidas do que nós. É assim, gente. Né? Então, para que a gente reencarna? A gente reencarna para que a gente possa trabalhar efetivamente na nossa evolução moral, no nosso progresso intelectual, né? E para que a gente aprenda a amar. Porque são só duas coisas que a gente precisa, gente: amor e sabedoria. Todas essas coisas que a gente passa aqui só nos fazem desenvolver amor e sabedoria. Então, a gente precisa realmente desses momentos aqui encarnados na matéria, né? Por que a gente reencarna? Né? Isso foi para quê? Para quê? Para a gente evoluir. Por quê? Por quê, gente? A gente está lá no mundo espiritual, então não tem jeito de evoluir lá? Lá a gente aprende, lá a gente conhece muita coisa, mas não é possível que a gente desenvolva todas as nossas potencialidades exclusivamente na dimensão espiritual. Não é. Mas por que não é? Lá a vida não é como aqui? É, mas não é assim. Por exemplo, que a dimensão física, que o plano físico da matéria tem de diferente do plano espiritual? Primeiro, aqui a gente tem um ciclo vital, que é próprio da nossa biologia reencarnatória. A gente nasce, cresce, reproduz, cria filho, envelhece, fica doente e morre de novo, né? É sempre assim. Essa luta que a gente faz pela vida, né, esse bom combate conosco mesmo, a gente só pode colocar em prática aqui na matéria. E outra coisa, os erros que a gente comete, os enganos que a gente comete com as pessoas, enquanto a gente está aqui no mundo material, a gente só vai consertar aqui, né? Estando na matéria de novo. Outro ponto, a infância. Por que a infância é tão importante? Porque a gente podia nascer pronto, acabado, né, Lara? Não, não podia. Sabe por quê? Porque nós somos tão teimosos, tão rebeldes, tão revoltadinhos da vida, né? Que o que acontece? Se a gente nascesse assim, a gente ia trazer os mesmos vícios. Graças ao Pai que Ele nos dota dessa possibilidade do esquecimento, e a infância é aquele período que torna o espírito mais acessível à influência dos pais, através da boa educação, dos bons exemplos, né? A infância é onde acontece o burilamento do caráter do espírito, né? Então é por isso que não tem infância enquanto a gente está lá no mundo espiritual, não como aqui no mundo material. Não tem, né? Esse esquecimento do passado é outro. Gente, vocês imaginam o imbróglio que seria para a gente? Né? A gente já cansou de falar isso, né, Jefferson? Se eu matei o Jefferson numa outra encarnação, aí eu lembro disso. Aí eu encontro com o Jefferson vai pular de paulada em cima de mim. Você me matou na outra, agora eu mato você. Não é assim que a gente faz? Então, graças a Deus a gente tem esse esquecimento do passado para que a gente seja impedido de reviver essas animosidades, esses embaraços, e a gente possa se reajustar uns com os outros e com a lei divina.
né? E a gente evolui exatamente na convivência com as pessoas de níveis evolutivos diferentes, né? Porque, gente, na dimensão espiritual, a lei da sintonia é absoluta. Absoluta. Se você é ruim, você vai ficar lá com os ruins. Se você é melhor um cadinho, você vai ficar com o melhor um cadinho. Se você é bom, você vai ficar com os bons. Não adianta você ser ruim igual capeta e querer chegar numa colônia espiritual aí superior. Não vai, filho. Sinto te dizer, não tem jeito. Então, na dimensão, no plano espiritual, a lei da sintonia é absoluta, né? Então a gente, por isso é que a convivência nessa diversidade que a gente tem aqui no plano material estimula o progresso, né? Aquele que está numa condição evolutiva inferior, ele tem ali naquelas pessoas mais desenvolvidas, naquelas que estão numa condição evolutiva superior, o exemplo, o estímulo para se tornar melhor, o estímulo para superar as dificuldades, né? Então é assim, os mais adiantados encontram na convivência com os mais atrasados também, porque funciona dos dois lados. Se o mais atrasado vai ter como exemplo o mais adiantado, né, para poder se inspirar, o mais adiantado também vai na convivência com o mais atrasado ter oportunidade de exercitar paciência, tolerância, perseverança. Olha que bacana, gente. A lei de Deus é perfeita, né, Jefferson? Perfeita. É verdade, cara. Deus escreve as suas leis, né? São leis universais que a gente acaba aprendendo com o decorrer da vida, né? E a gente vai angariando experiências que vão nos ajudando a criar em nós essa sabedoria de aprender e compreender e colocar em prática tudo isso, né? Como já falamos, uma só vida não é suficiente, né? E também é muito interessante que os espíritos, na questão 166, né, eles apresentam uma resposta muito interessante. A pergunta é: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Aí os espíritos, né, respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, temos uma subpergunta da 166, que é o seguinte: a alma passa então por muitas existências corporais? E os espíritos respondem: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem ao contrário pretendem, olha só, os que dizem ao contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Ou seja, e é muito interessante que a gente percebe, né, conversando com algumas pessoas que são materialistas, que elas buscam impor seu materialismo, sua verdade, a ponto de que o outro não saiba mais do que ele. Então a gente percebe isso, né, com essas pessoas, que elas não aceitam que alguém tenha um pensamento, uma posição ou uma postura, né, diferente da delas. E por fim, nós temos uma pergunta que é muito interessante, que fala o seguinte: qual qual o fim objetivado com a reencarnação? Ou seja, qual o objetivo da reencarnação? Que aí os espíritos respondem: expiação, melhorando o progresso da humanidade. Sem isso, onde haveria justiça? Então, notamos que a reencarnação é uma forma que Deus nos coloca à nossa disposição para que nós possamos reparar os erros que a gente fez no passado e também os erros do dia a dia que a gente comete aí. Um deslize aqui, outro deslize lá, e aí a gente vai caminhando nossa existência atual, né? Só para finalizar, é interessante que devemos entender que a reencarnação é uma aplicação da lei necessária, porque só a matéria vai nos dar condições de poder ali passar por dificuldades que no plano espiritual não tem. Então, aqui está a oportunidade.
aqui está o momento da experiência necessária para que nós possamos suportar aquilo que não é condizente com o nosso pensamento, nosso espírito, mas também colaborar e aprender com aqueles que estão no mesmo sentido que a gente, né, caminhando no mesmo sentido que a gente. Eu queria também aproveitar aqui, indicar também a Lara gosta muito dele, tenho certeza, que é o professor Severino Celestino, que é o professor que ele estuda muito a Bíblia. Óbvio que o estudo dele é mais focado nas traduções, mas quando ele fala sobre encarnação, é magnífico. Os programas dele são perfeitos, do meu ponto de vista, assim, na questão do espiritismo, porque ele explica muito bem a semântica das palavras, a explicação das palavras e também o que a encarnação, o que a Bíblia fala sobre a encarnação, né? Então, muito interessante também. Super indico as programas e os livros, as obras dele, né? Que ele é bastante bem didático, assim, adoro muito o Severino. Eu também. Professor Severino Celestino, gente, ele é muito, muito bom mesmo, né? Faço coro aí com o Jefferson, indicando os programas dele, as palestras dele, os livros são muito bons. E aí a gente pode pensar assim, né? Se a gente vai encarnar e reencarnar, e reencarnar e reencarnar, quando é que isso acontece, né? Morri, tô mortinha da Silva, vou lá para o plano espiritual e percebo que eu estou vivinha, né? E aí o que vai acontecer? Vou reencarnar de novo, imediatamente. Que horas que isso vai acontecer? Vai passar uma semana, um ano, 10 anos, 100, 200? Pois é. Ou quando? Quando é que a gente vai reencarnar? Olha só. Se a gente considerar a condição que a individualidade se encontra ali na dimensão espiritual, né, tem fatores que determinam o seu retorno ao plano físico. Lá no Livro dos Espíritos, eu, sinceramente, desculpa, eu esqueci de anotar a questão, então depois eu trago aí. Lá no Livro dos Espíritos está dito assim: a fatalidade só consiste nestas 2 horas, aquelas em que você deve aparecer e desaparecer do mundo. O que é fatalidade, gente? Fatalidade é algo que está determinado, né? Então, só essas duas coisas, nessas 2 horas, a gente está sujeito à fatalidade, ao determinismo, ou seja, o momento que a gente reencarna e o momento que Deus nos tira da vida corporal, com exceção, claro, do suicídio, que a gente está cometendo um crime contra nós mesmos e contra a lei de amor do Pai, né? Você está abreviando a sua encarnação. Então, a reencarnação como uma necessidade da vida, do espírito, né? A morte também é uma necessidade da vida corporal. Olha que coisa interessante, olha que perfeição. A gente reencarna porque é uma necessidade do espírito e a gente morre porque é uma necessidade do corpo. Olha que maravilha, né? Então, os espíritos, quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente começa a pressentir mais ou menos ali a hora que a gente vai precisar reencarnar, né? Então, assim, agora tem gente que nem se preocupa com isso, né? Nem pensa nessa questão, não compreende mesmo, né? Tá ali no plano espiritual, nem percebe que morreu, continua fazendo as mesmas coisas, mas de todo modo, o espírito, ele em algum momento ele sente a necessidade de progredir. Aí ele se dá conta de que ele está desencarnado e que ficar desencarnado não pode ser indefinido, não no estágio evolutivo em que a gente encontra. O André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele vai falar que o tempo de permanência do espírito desencarnado na dimensão espiritual é diretamente proporcional à sua condição evolutiva. Olha o que André Luiz fala. A percentagem de tempo no plano espiritual para as criaturas de evolução mediana varia com o grau de aproveitamento de tempo no estágio recente que desfrutaram no corpo físico. Olha só que interessante.
Então, se a gente não aprendeu porcaria nenhuma aqui, gente, né? Nós temos que tomar cuidado. Se a gente aprendeu, se a gente evoluiu mais, né? Aí, beleza, a gente vai ter um tempinho ali no mundo espiritual, né? Aurir um pouquinho mais de conhecimento, de força. Olha só o André Luiz. Quão mais vasta provisão de conhecimento e maior aquisição de virtudes por parte do espírito, mais largo período desfruta na esfera superior para a obtenção de mais nobres recursos para mais alta ascensão. Exatamente isso. Leon Denis também vai falar disso. Leon Denis fala que no livro Depois da Morte, gente, é um livro excelente, leiam. Se vocês nunca leram Leon Denis, comecem lendo Depois da Morte. Esclarecedor, né? O Leon Denis vai falar que quando chega o tempo da gente reencarnar, o espírito sente ali como se ele fosse arrastado por uma força irresistível, né? Por uma afinidade ali misteriosa para o meio que lhe convém reencarnar. Olha que maravilha. Né? E o Leon Denis fala assim: olha, as leis da natureza são inflexíveis. Né? Então, assim, o espírito inferior, ignorante das leis, pouco cuidadoso do seu futuro, sofre maquinalmente a sua sorte e vem tomar o seu lugar na Terra sob o impulso de uma força que nem mesmo procura conhecer. Olha a importância da gente ter conhecimento sobre essas questões, gente. Né? Então a gente vai, o espírito, quando está ali na erraticidade, ele sente essa necessidade de reencarnar. É como se realmente ele fosse ali arrastado por uma força irresistível para que, né, para que ele, olha, se você tem um pouquinho mais de evolução, você vai chegar e falar para o seu mentor: olha, estou sentindo um ziriguidum aqui, eu acho que eu estou querendo encarnar de novo, né? Brincadeira à parte, mas é assim, a gente começa a sentir um desconforto, uma necessidade de se corrigir, de se reajustar com as pessoas, de corrigir os nossos enganos, e aí a gente, né, já fica atormentando o povo ali para a gente reencarnar novamente. Né? Agora, onde é que a gente vai reencarnar? Reencarnei no Brasil, agora eu vou lá para a China? Não é bem assim. Não é bem assim, sabe por quê? Porque os espíritos, eles formam famílias espirituais, né? E esses elos, eles se devem a características comuns daqueles espíritos, né? De tendências de comportamento que eles já têm, do que eles já desenvolveram. Então, a necessidade desses espíritos estarem juntos faz com que eles busquem, segundo Kardec diz, né, movidos até mesmo por forças inconscientes, né, se juntarem ali naqueles mesmos grupos de espírito. É por isso, gente, que a gente tem muitas afinidades na nossa família, mas de vez em quando a gente tem umas pessoas ali na nossa família que a gente não tem afinidade, né? Por quê? Porque, olha só, a gente vai reencarnar naquele grupo em que a gente precisa promover os reajustes necessários, né? Que nós somos devedores e credores uns dos outros, mas também naquele grupo em que há espíritos simpáticos a nós, né? Que há laços de sentimento, de amor, né? O André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, gente, é um livro fantástico. Leiam. Gente, nós temos uma necessidade urgente de estudo, né? Nesse livro, o André Luiz fala assim, ó, que pais e filhos, de toda forma, indubitavelmente, mesmo se eles estiverem distantes, um está num país, o outro está no outro, né? E mesmo se eles estiverem distantes do ponto de vista moral, olha só, se um já compreende a necessidade do bem, o outro está voltado para o crime, eles guardam afinidade magnética entre eles, porque eles estão na mesma família espiritual. Olha que coisa interessantíssima, né? Agora, é claro que existem aqueles espíritos, né,
que vão nascer em determinadas famílias ali, quase como estranhos, né? Não tão vinculados àquele grupo de espírito, mas eles têm ali uma dívida, você tem uma dívida para com eles, e eles vão, ou então há uma necessidade de progresso daquele espírito, e ele é inserido ali, né, naquele grupo familiar, para que haja o progresso de todos. Então, Deus vai permitir que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos simpáticos, mas também de espíritos antipáticos, né? Espíritos estranhos àquele grupo familiar. Com qual finalidade? Servir de prova para alguns e de meio de progresso para outros, né? Aquele que tem uma índole má ali, ele vai se melhorando pouco a pouco no contato com aquele grupo de espírito que já tem uma boa índole, e esse contato com os bons, né? E pela atenção que aquela. Por exemplo, às vezes a gente vê numa família. A família ali, todo mundo se esforça para ser bom, são trabalhadores, né? São pessoas que fazem o bem, de moral, né, elevada. Aí nasce um estrupiado ali, né, que faz as coisas erradas e não sei o que. O que acontece? A atenção da família para com aquele membro que está ali em desajuste vai ajudar a abrandar o caráter, às vezes belicoso, às vezes criminoso, daquela criatura. Vai fazer com que os costumes dele sejam depurados, simplesmente pelo contato com aquele grupo de bons espíritos, e aí as antipatias vão desaparecer. É assim, gente. Né? O André Luiz fala assim: olha, é assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. Né? Então, olha, gente, a lei de Deus é muito perfeita, né? É realmente muito, muito perfeita. Muito interessante a abordagem, Lara. As obras de André Luiz, né? Principalmente de André Luiz nesse sentido, questão da família, né? É muito interessante porque tem muitos temas, muitas inserções de conhecimentos que a gente às vezes lê e não percebe. Agora, se a gente estudasse, a gente aprender muito mais, né? E também a questão é que a reencarnação, ela não é uma doutrina, não é um ensinamento, um conhecimento, na verdade, aceito somente pelos espíritos. Né? Há muitas religiões que também acreditam e aceitam a prioridade das existências como uma realidade, não como uma possibilidade, não, mas como uma realidade. Né? Se alguém perguntasse para mim, você acredita em reencarnação? Eu falaria que não, porque eu tenho certeza da reencarnação. Então, não precisa acreditar, tenho certeza. Então, a diferença entre você acreditar e a questão de você ter certeza, né? Então, muitas dessas religiões, como por exemplo o hinduísmo, o budismo, né, o jainismo e outras religiões, também aceitam, né, e também acreditam na reencarnação, porque a reencarnação ela está, de certa forma, né, interligada a todas as religiões. Assim como a questão da reencarnação também ocorre não só na Terra, não é só uma coisa aqui da Terra. A reencarnação é uma lei, é uma doutrina é universal. Então, acontece também em outros planetas, outros mundos. Né? Temos aí a pergunta 172 até 188, que fala muito bem sobre isso. Eu queria falar rapidamente aqui sobre essa questão. Na pergunta 172 fala o seguinte, isso do livro dos Espíritos, né? As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? E os Espíritos respondem, não, vivemos em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, ou seja, não, as nossas encarnações aqui na Terra não são as primeiras. Já reencarnamos em outros mundos. Então, voltando, as que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, são, porém, as das mais materiais, das mais distantes da perfeição. Olha só, o compromisso que nós temos que ter conosco mesmo, né? Interessante. Na pergunta seguinte, 173, fala o seguinte, ó. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitos no mesmo globo? Aí os espíritos respondem, pode viver muitas vezes no mesmo globo,
se não se adiantou bastante para passar ao mundo superior. Aí, finalizando essa questão das questões do livro dos Espíritos, faz o seguinte, questão B, né, faz o seguinte, podemos voltar a este mundo depois de termos vivido em outros mundos? E os Espíritos respondem, sem dúvida, é possível que já tenhais vivido em toda parte e na Terra. Olha só que interessante. Isso aqui quer dizer o quê? Isso quer dizer que a reencarnação ela é uma realidade de todos os mundos habitados, não é só da Terra. Mas é que nosso egoísmo, nosso questão de centralizar tudo na Terra, a gente se esquece que tem que as leis de Deus ela permanece e ela é vivenciada por todos os habitantes de todos os mundos habitados. Então, e a reencarnação é um caminho que Deus nos concede para que possamos alcançar essa perfeição. Eu, sinceramente, não gosto da palavra perfeição, porque perfeição, para mim, no meu entendimento, só Deus o é. Mas eu gosto da palavra purificação, que é se tornar puro, que é a palavra que eu acho mais adequada. Só que como os espíritos utilizam a palavra perfeição, estamos colocando aqui, mas eu acho adequada a purificação. E Emmanuel, no livro Justiça Divina, fala o seguinte: todos nós somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Perfeição é a meta, reencarnação é o caminho, e toda falha na direção de obra perfeita exige, naturalmente, a corrigenda e o recomeço. Então, temos aí esse compromisso de poder nos corrigir, né? E também temos aqui na obra Nascer e Renascer, também de autoria de Emmanuel e Psicofísico Xavier, fala o seguinte: conservemos a alegria da esperança, trabalhando e servindo sempre. Aceitemos as provas que nos façam precisas ao aperfeiçoamento próprio, sanando aos débitos que nos dizem respeito, assumindo as nossas experiências e sigamos adiante. Jesus Cristo, o nosso Divino Mestre, quando nos asseverou convincentemente que ninguém alcançará o reino de Deus se não nascer de novo. Então, Lara, você pode falar mais sobre, quiser ter um comentário a mais, ou se quiser fazer as considerações finais, fica à vontade aí. Eu queria só falar, gente, tem um ponto que é muito interessante, só isso dá uns 10 programas, né? Mas é como é que a gente reencarna, a fisiologia da reencarnação, que é extremamente interessante, né? Mas em termos gerais, é assim, quando a gente está lá no mundo espiritual e a gente vai reencarnar, tem um automatismo, tem um processo reencarnatório, né? É um automatismo biológico e espiritual que vai presidir esse processo, né? Então, há tanto princípio bioenergético, né, que vai orientar ali as formas vivas para renascer no mundo físico, e também há os princípios transformadores que vão presidir os fenômenos da morte, né? Mas esses princípios bioenergéticos, falando de reencarnação, é o que interessa a gente. Então, por exemplo, vou só dar alguns exemplos aqui. O que acontece? Você vai reencarnar, o que você vai fazer? Ah, você vai pegar um ônibus lá e vai descer aqui na sua família? Não, não é assim. O que acontece? Vai haver com o nosso espírito um embotamento dos nossos sentidos, um enfraquecimento realmente, né? Como se a gente tivesse ali meio, né? Igual quando você tem uma bebedeira ali, né? Que você fica assim, né? Meio sem noção de nada. Pois é. Então, você vai tendo um enfraquecimento. E o que acontece? O seu corpo espiritual vai se reduzir e vai se condensar, né? O Leon Denis fala que o seguinte: a reencarnação ela vai se dar por aproximação gradual, por assimilação das moléculas materiais ao perispírito. Por isso é que o perispírito vai se reduzir e vai se condensar. O André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, explica este processo fisiológico muito bem. Então, olha, uma coisa que é característica é que seu espírito se reduz,
para você reencarnar. O nosso espírito também vai se vincular àquele espírito feminino, né, que tem condições reprodutivas, com quem a gente guarda relação de afinidade, né? A gente entra em sintonia com o espírito da mãe. Vejam, antes de reencarnar, né? Então a gente existe essa assimilação ali de energias entre o espírito reencarnante e da mãe, né? O que vai acontecer também muito interessante? Nós, quando vamos reencarnar, né, a gente gera um campo magnético que, gente, presta atenção nisso, que André Luiz explica isso de uma forma maravilhosa. Essa geração desse campo magnético faz a seleção magnética dos gametas, ligação à célula-ovo, e vai gerenciar a formação do feto. Então, olha que coisa mais interessante. O meu campo magnético, quando eu vim reencarnar, desculpa, meu espírito se reduziu, não consegui falar a palavra. Meu espírito se reduziu, eu entrei em sintonia com a minha mãe, e o meu campo magnético foi responsável ali para, então, fazer do ovário da minha mãe, que tem cerca ali de, quando a mulher está jovem ali, tem cerca de 400.000 óvulos, né? O que faz? O meu campo magnético induz aquele óvulo específico que vai carregar as necessidades que eu vou precisar experienciar na matéria, e vai induzir também no homem, no meu pai, o caso, que aquele espermatozoide vença a corrida. Não é acaso, gente, igual os cientistas falam. É uma corrida de acaso. Não. O meu campo magnético induz a liberação do óvulo e ele induz aquele espermatozoide a se apressar ali e correr na frente de todo mundo. E aí, no momento em que há aquele encontro que vai formar a célula ovo, né? Não é assim, o espermatozoide mais apto. Não! Sou eu que estou reencarnante, que estou atuando naquilo ali, gente. Né? Por quê? Porque aquele óvulo e aquele espermatozoide vão entrar em sintonia com o psiquismo que eu tenho, para que eu possa experienciar aquelas necessidades evolutivas que eu vou ter. Então, gente, olha a beleza disso. Olha a beleza. Por que vocês acham que o aborto é tão criminoso? Primeiro que você está impedindo que um espírito venha, né, cumprir o seu papel, que tenha oportunidade de se reajustar. Segundo, porque olha o trabalho danado. Porque tudo isso também é supervisionado por uma equipe espiritual que vai ajudar nesse processo. Então, gente, é muito interessante, né? Leiam Entre a Terra e o Céu, Evolução em Dois Mundos, né? Tudo isso está muito explicado ali. Então, é claro que o próprio espírito, como Kardec diz lá no livro A Gênese, se eu não me engano, capítulo 11, item 11, ele vai explicar que é o próprio espírito que vai modelar o seu envoltório material, que vai servir ali as suas novas necessidades de aperfeiçoamento, de desenvolvimento. Então, vejam, é o nosso espírito. Quando a gente fala assim, olha, né, Emmanuel fala muito isso, André Luiz também, que nós somos artífices da própria vida. É desde este momento da reencarnação. Nós é que vamos modelar o nosso envoltório, o nosso corpício, né? Então, olha, Kardec fala uma coisa maravilhosa. Ele fala assim, olha, Deus fornece os materiais, cabe a cada espírito empregá-los bem. Olha que coisa maravilhosa, gente.
Então, olha, vamos estudar, gente, porque este assunto da reencarnação é realmente muito, mas muito, muito, muito bacana. Verdade, olha, gostei bastante dessa explicação. Também a gente encontra detalhes mais minuciosos, né, na obra Missionários da Luz, capítulo 13, Reencarnação, que é uma obra aí muito interessante. Então, você fazer uma leitura rápida aqui da obra No Portal da Luz, que é um capítulo, achei muito interessante, que é psicografia de Chico Xavier e autoria de Emmanuel, que fala o seguinte, o capítulo é Perante a Reencarnação. Fala o seguinte, não perderás tempo reclamando contra a vida, na hipótese que te empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita, reflete na lei da reencarnação. És um espírito, eterno envergando temporariamente a forma física, a maneira de um servidor vestindo um uniforme de trabalho francamente deteriorável e passageiro. Observa os próprios hábitos e tendências e perceberás que foste nas existências passadas. Ou seja, quer saber o que você foi na vida passada? Observe-se, você vai saber o que você foi na vida passada. Ou seja, foi pior do que é hoje. Analisa os que te rodeiam no círculo doméstico social e identificarás com quem te comprometestes para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de elevação. Estuda o quadro que te moldura as atividades e anotarás que de que ponto deves partir a demanda, a melhoria. Sobretudo, é preciso ponderar se ninguém nasce para o mal. Desculpa. É preciso ponderar se ninguém nasce para o mal. Muito menos renascerá para reconstituí-lo ou reafirmá-lo. Um aluno repete o currículo de lições no objetivo de ganhar à frente, não para acomodar-se à retaguarda. Convence-te de que retornamos à Terra com o fim de ampliar os valores do bem cada vez mais. Ou seja, estamos na Terra para resgatar, para ampliar os valores do bem que nós temos na Terra, através dos nossos esforços, nossos exercícios do bem, né? Indispensável corrigir-nos daquilo que erramos, replantar dignamente a leira do destino que relegamos outrora ao relaxamento, levantar aqueles que impelimos à queda. Olha que interessante. Amar os que aborrecemos, acender a alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. Outro objetivo da reencarnação. E por fim, o último parágrafo. Estás hoje no lugar e na posição em que podes claramente doar a vida, na pessoa dos outros, tudo aquilo que és capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. Que interessante essa passagem de Emmanuel, que vem nos ajudar, nos fazer meditar, refletir o que é a reencarnação, qual que é o propósito, o objetivo da reencarnação. Né? Então, temos que reparar o passado, nos melhorar como espíritos e fazer o bem, sempre servindo a Jesus e ao nosso Criador, nas melhores condições possíveis. Clara? Só finalizando, né, Jefferson, aqui fazendo as nossas considerações finais. Primeiro, gente, eu queria dizer que esse assunto é muito extenso e merece que a gente se debruce sobre a questão da reencarnação, né? Porque quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor para nós mesmos, né? Nós temos que compreender todo esse processo que acontece com a gente. E eu quero lembrar aqui André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, que é um livro fantástico, gente, em que André Luiz nos adverte que na nossa mente reside o comando dos acontecimentos da nossa vida, do que a gente vai fazer. Ele fala assim, olha, consciência traça o destino, corpo reflete a alma. E olha o que ele diz sobre a reencarnação. Toda agregação de matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Então, vejam, tudo vem de nós mesmos.
tudo vem de nós mesmos, né? A qualidade da nossa vida, a partir do momento que pela misericórdia, pelo amor do Criador, nós fomos criados, né? Porque a criação é um ato de amor, nós mesmos é que traçamos a nossa rota. Senão seria um privilégio. Imagina Deus, vem aqui, pega na minha mão, não, Lara, acho você bonitinho demais, vamos lá para o início da fila. Não é assim. É o nosso esforço em nos melhorarmos. Tudo depende da gente. A mente dirige a nossa vida, a nossa vontade. Então a gente precisa direcionar os nossos pensamentos para aquilo que é bom. E só terminando aqui sobre a reencarnação, olha que coisa interessante que o Leon Denis vai falar no livro Depois da Morte. Para que não haja dúvida, gente, de que a reencarnação é, pela misericórdia de Deus, um instrumento que nos leva à perfeição. Olha só, eis a única solução racional do problema. Né, o problema das desigualdades, das diferenças de caráter, se um é bom, se um é ruim, se um é rico, se é pobre, se um está doente ou está saudável. Olha só. Através da sucessão dos tempos na superfície de milhares de mundos, as nossas existências desenrolam-se, passam, renovam-se, e em cada uma delas desaparece um pouco do mal que está em nós. As nossas almas fortificam-se, depuram-se, penetram mais intimamente nos caminhos sagrados, até que, livres das encarnações dolorosas, tenham adquirido por seus méritos acesso aos círculos superiores, onde eternamente irradiarão em beleza, sabedoria, poder e amor. Olha que coisa mais bonita, gente. Agora nota o que ele falou. Tenham adquirido por seus méritos. É o que a gente sempre fala. Nós somos artífices da nossa própria vida. Nós é que precisamos direcionar a nossa vontade para o bem, fazendo boas escolhas. Então, olha, arrematando esse assunto de reencarnação. Reencarnação é a base do progresso. A teoria das vidas sucessivas, né, é a única que explica todos esses extremos que a gente vê na vida e é a manifestação da justiça divina. É isso, gente. É verdade, ó. Tanto é que só a reencarnação, como você já falou, né, explica por que muitas crianças vêm com muitas aptidões que adulto a pessoa não consegue ter. Nem os melhores compositores têm a aptidão que a pessoa tem, né, que a criança tem. E o mais incrível ainda é você ver as crianças pintando, tocando piano, fazendo composições, no campo da arte em si, ter um autodesenvolvimento sem que tenha qualquer tipo de contato. E o mais grave ainda é que, que o pai e a mãe nem sabem como é que funciona a música, por exemplo, questão do piano. Não sabe como é que funciona a música, como é que lê partitura, e a criança tem aquele pleno conhecimento. Então, isso demonstra que alguma coisa aí, né, é referente à reencarnação. E só para finalizar esse assunto, algumas dessas crianças, elas rememoram, né, lembranças do passado, quem elas foram, o que elas fizeram, né, trazem consigo, né, essas instruções do passado, como foi, né, a questão do Chico Xavier, trazia, aos 5 anos de idade, trazia já o conhecimento integral da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, né, como diz o Geraldinho, né. Então, muito interessante essas questões, né, Lara? Essas aptidões que as crianças têm, né, que as pessoas têm, são provas de encarnação. E me lembrei mais uma coisa, só rapidamente, que temos várias pessoas aí que estudam sobre a reencarnação. O Ian Stevenson, né? Tem várias obras aí estudando sobre crianças que lembravam suas vidas passadas, lembravam de localidades que os pais atuais nunca foram, de regiões que os pais atuais nunca foram. E quando levar essa criança, por exemplo, na Índia, tem uma história muito interessante, levar essa criança até os pais antigos, né? Encontrar lá as mesmas características que ela falou, as mesmas nomes das pessoas, familiares que ela falou que eram pais, mães, tios e tias da vida passada, bateu ali na lata, né? Deu no alvo ali, né? Então, são muitas questões, como a Lara falou,
que fica impossível de fazer em 1, 2 programas, tem que ser vários programas para poder abordar o máximo que a gente consegue, não tudo, mas o máximo que a gente consegue falar sobre a reencarnação. Se você fazer um comentário final, senão a gente vai se despedir aqui. Não, vamos nos despedir, né, Jefferson? Porque né, ninguém aguenta mais a gente falando, né? Mas eu que fico falando, né? Então, pessoal, realmente muito obrigado pela presença de todos, tá? Obrigado por todos estarem conosco até o finalzinho do programa. Pelos salários, também pelos ensinamentos, pela abordagem do tema de hoje, muitos aprendizados, muitos conhecimentos que ela trouxe para nós aqui. Boa noite, Lara. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que ficaram conosco até aqui. E, gente, vamos fazer o melhor que a gente pode nessa encarnação, né, para a gente chegar na pátria espiritual depois da nossa morte de uma forma mais equilibrada, mais consciente, né? Tendo a certeza do dever cumprido, porque a reencarnação, quer você acredite ou não, é uma realidade, né? A gente não pode fugir disso. Então, fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo programa, gente. Obrigado, pessoal, a todos. Obrigado pela presença. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta, compartilha e divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam receber conhecimento aí que a gente abordou nesse programa de hoje. E recomendo que vocês assistam o programa anterior, que eu vou deixar aqui na descrição e também no card, aqui em cima. E também vou deixar nas vinhetas finais aqui, para você poder clicar, poder assistir o programa anterior. Certo, pessoal? Agradeço a todos, boa noite a todos, até o próximo programa. Até mais. Tchau, gente.